Boa noite. Nós estamos iniciando mais uma jornada, a qual a Instituição Espírita Cristo Consolador agradece a você, caro amigo, caro irmão, pela presença, e agradecemos também os nossos irmãos internautas que nos acompanham através do YouTube, Facebook, rede social. E vamos iniciar então a nossa atividade. Hoje nós estamos recebendo em nossa casa a nossa companheira Carla Janaíne. Ela é psicóloga e ela veio falar para nós um tema atual. Eu falo que é um tema atual e profundo, né? Porque ele trata das nossas mais nobres ações que estão no nosso campo mental. Então, desde já nós agradecemos você pela presença, pela oportunidade de aceitar o nosso convite. Tá? Que Jesus possa te abençoar e te inspirar. Eu vou fazer uma leitura para a gente iniciar o trabalho e em seguida nós vamos fazer a prece e passar para a nossa companheira. Aproveitar o máximo do tempo dela para que ela possa nos orientar, né, nos esclarecer a respeito desse tema. Ajudemos a vida mental. É uma mensagem do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos do seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo. Em nossa condição de aprendiz, ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana, e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação das páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o departamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano do ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecer-lhe o sublime e garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental. Na multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Com esta mensagem, nós estamos assim iniciando o nosso encontro da noite, na presença de cada irmão, dos abnegados benfeitores e de Jesus, o amigo, o mestre, que nos conduz por essa estrada, levando-nos a caminhos alvissareiros e iluminados, para que assim nós possamos alcançar
o reino dos céus. Bendito seja, Senhor, esse momento em que a Tua presença possa envolver todos os corações presentes, pacificando-as, dando a cada um a certeza na continuidade de nossa trajetória. Rogamos também, Jesus, a inspiração para a nossa irmã Carla, para que assim ela possa alcançar os objetivos. Que cada irmão que aqui está, seja através dos recursos da internet, seja também presencial, que as nossas mentes possam se aclarar e assim se iluminar e enriquecer para essa nossa jornada. Que os mentores espirituais, os benfeitores amigos, esteja sempre conosco, em Teu santo nome, envolvendo-nos a todos. E a paz seja sempre. E assim seja. Boa noite a todos e todas. Eu já estive aqui antes da pandemia, não sei se vocês se lembram, alguém se lembra? Alguns se lembram, né? E muita coisa mudou, né, na vida de todo mundo desde então. Na minha, então, nem se fala. Mas eu vou falar um pouquinho aqui daqui a pouco, falando sobre saúde, cuidando da saúde mental. Eu sou a Carla, eu sou psicóloga, sou mãe, né, e trabalhadora, assim como a maioria, né, ou já foi ou ainda é. Então eu estou sujeita às mesmas condições de ambiente, de estresse que todo mundo está enfrentando. Psicólogo não tem desconto, né? Então sua filha, né? Suas filhas tá tudo bacana porque a mãe é psicóloga? Antes fosse. E para tudo isso a gente tem que pensar então na questão desse cuidado da saúde mental. Boa noite também ao pessoal que está nos assistindo. Da outra vez que eu vim aqui não tinha tudo isso não, né? Então, olha, o que a gente vai conversar hoje? Um pouquinho dessa definição do que é saúde mental, uma reflexão, né, sobre as doses certas aí de algumas questões mentais, o que é esse transtorno mental e algumas possibilidades. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em saúde, para a gente pensar na saúde é porque do outro lado existe, eu gosto da participação, né? É um pouco de professora, né? A gente fala uma parte da frase, espera que vocês completem o restante da frase. Então, para a gente poder pensar em saúde, do outro lado, a gente também tem o conceito de doença. E a gente tem um órgão regulador, né, mundial, chamado Organização Mundial de Saúde. E aí ele traz para a gente aqui, saúde mental, que é o que está escrito aqui, refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais. Habilidades pessoais, então vamos guardando aí os termos. Consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar a sua contribuição para a sua comunidade. A leitura que nos precedeu aqui, ela falou de tudo isso aqui de saúde mental. Fala, né, que a gente precisa se desenvolver, trabalhar para que a gente possa se sentir bem, mas a gente só vai conseguir se sentir bem de fato se a gente também transformar isso para a comunidade. Então, algumas coisas para a gente já começar a pensar na qualidade da saúde mental. Desenvolver as nossas habilidades pessoais. Muitas vezes a gente tem um monte de habilidade, mas desconfia, né? Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir desenvolver um trabalho? Será que eu vou conseguir desenvolver uma receita de bolo, um sapato, o que for? Então, a gente, né, precisa aprender a conviver com as nossas coisas, né? Aquilo que a gente tem de melhor, que geralmente a gente cultiva aquelas coisas que a gente não gosta na gente, não é? Numa entrevista de emprego, geralmente é assim, fale 3 coisas bacanas que você tem.
E também é pedido, fale 3 aspectos aí negativos ou que você não gosta muito em você. Qual que é mais fácil da gente lembrar? O lado ruim. Todo mundo fala isso numa entrevista. Todo mundo. É muito mais fácil a gente pontuar aquilo que é negativo sobre a gente do que é positivo. Então, é necessário que a gente aprenda a reconhecer essas habilidades. Mas vamos um pouquinho mais. Em relação às crianças, a gente tem evangelização aqui, né? A gente também precisa pensar na saúde mental, que implica em pensar os aspectos do desenvolvimento, ter um conceito positivo sobre si, ter tanto habilidades para lidar com seus pensamentos e emoções, quanto para construir relações sociais, tendo uma atitude de se abrir para aprender e adquirir educação. Em última análise, tudo que pode possibilitar uma participação ativa na sociedade. Aí, muitas vezes, não bastando a gente não acreditar na nossa habilidade, a gente fala assim para os filhos: nossa, mas você é lerdo, hein? Nossa, presta atenção, você derruba tudo, mas você não sabe fazer isso. Mas isso aqui é uma coisa muito simples. E muitas vezes a gente exige das crianças algo que a gente não tem condição de exigir nem de uma pessoa de 25 anos. E a gente quer que a criança faça daquele jeito, exatamente do jeito que a gente está mandando, porque a gente é mãe ou é pai, né? E aí deseja, né, que fica tudo em paz, a casa bonitinha, organizada, e que a criança corresponda sempre àquilo que nós estamos mandando. E aqui o que vem, né? A Organização Mundial vem falar. A gente tem que pensar nos aspectos do desenvolvimento. Então, saúde mental, a gente começa a desenvolver desde quando a gente nasce. Então, enquanto está na barriga, tudo belezinha, né? Foto para cá, foto para lá. Aí eu até brinco, sai da barriga e vai para a cabeça. Preocupação. Mas aí a gente, né, muitas vezes esquece desse tempo precioso para desenvolver as habilidades que serão necessárias depois para ter essa saúde mental. E aqui, né, tanto nós, os adultos, quanto pessoas, né, mais velhas do que a gente, atualmente nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande, tanto no desenvolvimento de habilidades, deixar florescer essas habilidades, né? E na hora que nos é requisitado, por alguma dificuldade, colocar isso em prática. E isso tem trazido muitos problemas em relação à saúde mental. Então vamos ver. Acho que aqui ninguém tem esses itens aqui. Preocupação exagerada. Né? O quadro de ansiedade, o que a gente vê? A pessoa que ela não vive aquilo que eu estou falando, já está pensando lá na frente, não está nem aqui, né? Só está o corpo aqui, mas vai saber onde que está essa cabeça, porque já está querendo pensar no que vai fazer amanhã, porque tem que dar ordem não sei para quem, e porque eu tenho que fazer isso, e se não der certo, que é o pior da preocupação exagerada, porque a gente sempre acha que não vai dar certo. E aí são coisas para a gente começar a se policiar. Por que eu tenho que pensar sempre que não vai dar certo? Porque eu não posso contar com as coisas, né? Não, vamos fazer o nosso melhor para poder fazer certo. E uma das coisas que eu gosto muito de falar, né? Não sei, eu não sou São Paulina, né? Mas um exemplo que me vem sempre à mente é o ex-goleiro Rogério Ceni, que a história dele, né, acabava os treinos e ele ficava horas e horas ali treinando para ser o pior goleiro? Não, né? Para ser o melhor goleiro, tanto para pegar a bola quanto para chutar também, para fazer o gol, principalmente o gol de falta. E aí é essa questão.
A gente está na vida para fazer certo, mas não é uma cobrança exagerada de que eu tenho que ser perfeito. Nossa condição humana não permite a perfeição. Tá tudo certo. Perfeito é só aquele lá, né? O nosso irmão Jesus, nosso Deus. Alguns, né, amigos espirituais que são muito plenos estão em outros níveis, mas nós que estamos aqui, a gente precisa ter essa consciência de que nós vamos acertar muitas coisas, mas outras coisas a gente não vai conseguir fazer perfeito. E tá tudo bem. Então isso daí é para os exagerados, né? Que fica querendo que dê tudo certo. Aí vai para o trabalho, programou tudo certinho. Chegou lá alguma coisa, não deu certo, meu dia acabou. Meu dia está acabado, porque uma coisa não deu certo. Sabia que quando eu falo assim, ó, meu dia acabou, o seu cérebro reage exatamente como você está falando? Se você fala que acabou, ele fala, então tá. Vamos ficar de boa. Acabou? Para que eu vou reagir? Então, saúde mental, assim como a gente aprende aqui na doutrina espírita, tem muito a ver com aquilo que a gente fica pensando, matutando, tanto de bom ou de ruim. Se for coisas negativas, saúde mental vai ficar ruim. Mas se for, né, edificante, pensamentos positivos, a saúde mental vai ficar melhor. Foco inadequado em relação ao que as pessoas vão pensar. Isso aqui também vem junto com a ansiedade, mas também tem muito a ver com pessoas com perfil depressivo. Então, né, e o medo também de não conseguir. Mas o que a pessoa vai pensar de mim? O que vão pensar, né? Se eu, de repente, tiver uma ideia diferentona e, né, quiser colocar isso em prática, não, mas assim, né? Na sociedade que a gente vive, a gente tem que fazer tudo que todo mundo faz, porque senão as pessoas vão falar. E aí, pessoas que transformaram o mundo, nosso país, o mundo em geral, elas não se preocupavam com o que as pessoas iam pensar. Principalmente se esse pensamento era bacana. Se for um bom pensamento, para que eu vou ficar preocupado que as pessoas vão pensar? E olha que interessante, né? Até para a gente fazer coisas boas para a gente, para nossa família, para nossa cidade, a gente fica preocupado o que as pessoas vão pensar se eu tiver uma boa ideia. Ah, porque aí vão achar que eu sou uma pessoa muito exibida. E aí todo o talento, toda a habilidade que essa pessoa tem fica abafado. E não tem lá no Evangelho, né, falando assim, olha, se a gente, cada um recebeu uma quantidade de talentos. Um recebeu um talento, o outro 2, 3. E o que nos é solicitado? Frutificar, multiplicar, né? Então você, todos nós aqui, tem alguma coisa que a gente faz muito bem. Eu sou exibida e eu acho que eu falo bem. Olha como que eu sou exibida. Mas é a minha habilidade. E tá tudo certo, porque eu espero colocar isso em favor da minha comunidade e através da minha fala ser instrumento, ajudar outras pessoas. Então é disso que a gente está falando. A importância da gente reconhecer o que a gente tem de bom e trazer isso para o mundo. Todo mundo tem uma coisa bacana para trazer. E se eu pego esse talento e enterro, a gente vai transformar esse mundo num lugar melhor? Vai demorar, né? Então a gente precisa sempre, né? O que eu faço muito bem, seja no trabalho, seja na família, né? Aquilo se destaca, coloque isso à disposição. E toda vez que a gente faz uma coisa bacana, que a gente gosta, nós estamos cuidando da nossa saúde mental. Porque nós estamos dando vazão para aquilo que é positivo. O medo de não conseguir, né? Está muito ligado. Eu tenho boas ideias, mas eu acho que não vou conseguir.
não vai dar certo. E assim, né? Para uma coisa começar e ficar grandiosa, ela tem que começar. E às vezes a gente começa pequeno nessa habilidade. A gente começa introduzindo isso, né? Colocando as coisas boas para funcionar de forma bem pequenininha. Mas a gente precisa acreditar, não ficar preocupado, né? Então eu vou trazer aqui para vocês, algumas pessoas que estão aqui talvez me conheçam. Eu tenho um ativismo aí na luta da pessoa com deficiência. Porque, né, sou mãe de 2 meninas, uma delas nasceu com síndrome de Down, que é a Larissa. E aí eu era só uma mãe, mas com um sonho de inclusão muito grande. E queria, né, então eu pensava assim, eu vou começar a agir aqui porque mais ou menos daqui 30 anos, né, a inclusão das pessoas com deficiência, pelo menos em Franca, precisa estar melhor. E aí já se passaram, né, praticamente 18 anos, a gente não está nem perto do ótimo, mas eu continuo plantando. E muitas coisas já floresceram. Isso tem a ver com saúde mental? Tem, porque a gente coloca a nossa habilidade, o nosso talento e a nossa esperança na transformação do espaço que a gente está. Cada um, né, de novo, cada um aqui tem alguma coisa bacana para oferecer. Precisa ser algo grandioso? Não, mas dentro do seu espaço é importante. E por que eu coloquei, né, a desesperança? Porque se a gente não acreditar na mudança, como é que eu vou ter saúde mental? Porque problemas a gente tem todos os dias. Ou tem alguém aqui que não tem problema. Seja um problema da família, no trabalho, a saúde. Nós todos temos alguma coisa, né, que a gente precisa resolver. Ué, mas saúde mental, então será que não é ter nenhum problema? Sinto muito informar. Na nossa condição imperfeita, a gente vai ter muitos problemas para resolver. Como é que faz então? A diferença vai estar em como eu encaro esses problemas. E aí é a pegadinha, né? É entender como é que eu vou ter saúde mental. É como eu recebo os problemas, é como eu lido com os problemas para tentar resolver. E tem problema que a gente não vai resolver. Aí um dia meu pai me disse essa frase, né? Ele falou, olha, a gente vai tentar mudar o que for, né, necessário, batalhar para mudar, mas tem coisas que não tem solução. E aí a solução já está dada. Se não tem solução, para e vamos fazer outra coisa. Porque, né, assim, a angústia que vai levando à falta de saúde mental, ela vai pegando algumas coisas que a gente pensa que é impossível de acontecer, e isso vai castigando. Então, a ansiedade, né, a preocupação exagerada, ela atrapalha a saúde mental. Eu não acreditar na minha capacidade atrapalha, e não ter esperança também atrapalha. Se eu conseguir mudar isso, todos esses elementos, vai facilitar muito para a gente ter saúde mental. Então vamos mais um pouquinho. Eu trouxe aqui para a gente conhecer, em termos mais técnicos, o que a gente chama de transtorno mental. Então, os transtornos depressivos, a ansiedade, o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, e por aí vai. Hoje a gente já sabe que esses problemas podem, né, ter causas genéticas. Então, se alguém for precisar de uma ajuda especializada, indo num psiquiatra ou num psicólogo, eles vão perguntar, na sua família alguém tem depressão? Alguém tem ansiedade? Porque sim, tem um pezinho na genética. Mas pode ser, né, que a gente tenha isso e nunca se manifeste. Porque o ambiente é muito bacana, o ambiente familiar é tranquilo. Por isso que eu trouxe a questão das crianças. A nossa, né,
a nossa missão enquanto pais de transformar esse lar num lugar gostoso, saudável, vai prevenir esses problemas, e nós estamos precisando muito disso, porque o que chega no consultório não está escrito de crianças ansiosas e, o pior, crianças com tentativas de suicídio, né? E a gente pode reorganizar isso nas questões ambientais. O que é o ambiente? É principalmente na nossa casa. Atualmente eu trabalho também, né, na área da educação, com escolas. E o que tem de criança, que era para ter, tá tudo bacana, com muitos transtornos de ansiedade, crianças depressivas, crianças que estão surtando de pegar uma cadeira que fica, cadeira de escola é pesada, e a carteira da escola é pesada. Criança de 6 anos que pega isso e joga contra as pessoas. Então, é urgente que nós adultos possamos cuidar da nossa saúde mental, principalmente para quem tem criança e adolescente, porque eles vivem conforme a gente vive. Então, se a mãe é ansiosa, ou o pai é muito ansioso, qual vai ser a tendência? Dos filhos também terem essa ansiedade. Pode, né? Eu não sou ansiosa, e nem meu marido. A minha filha mais velha é muito ansiosa. Eu falei, o fato de ser psicóloga não garante. Mas a gente tenta deixar um ambiente mais tranquilo para que essa ansiedade dela não se torne um problema, um transtorno, para que ela fique num nível ali adequado. Então, pensar, né, que o ambiente pode influenciar em problemas de saúde mental é uma coisa que a gente tem que ter consciência e, principalmente, vou repetir, pensar que a gente precisa cuidar muito bem de quem está vindo. As crianças, né? Esses adolescentes que estão passando muito aperto. Os problemas também podem ser causados por questões sociais? Sim. Então, a falta de moradia ou a moradia precária, a questão do transporte, quantas pessoas, né, que dependem do transporte, que não passa na hora certa. Vou de novo pensar na pessoa com deficiência, que o motorista não espera a pessoa com cadeira de rodas entrar dentro do ônibus, que não espera o cego descer, né? Tudo isso vai causando tristeza, porque, poxa, né? Eu quero tanto pertencer e ser respeitado, e às vezes a outra pessoa, né, o motorista não está nem sabendo que isso faz tanta diferença. Ou tem bairros que esse transporte aqui é tão precário, tão escasso, que a pessoa fica restrita à sua própria casa. Então, quando a gente não consegue ter pertencimento, o que é isso? Poder ir no centro, alguns gostam de ir ao shopping, fazer um churrasco, conversar, né, tomar um café da tarde, trabalhar, tudo isso é extremamente necessário para toda e qualquer pessoa. E se a gente é impedido por alguma questão ali social, né, porque isso tem a ver com política pública também, isso pode levar a um sofrimento, a uma ansiedade, a uma depressão? Pode também. A falta de alimentação, ou alimentação inadequada, que de novo aqui a gente fala das crianças e adolescentes. Então, doce demais vai atrapalhar a saúde mental das crianças, porque o doce deixa as crianças, né, qualquer pessoa, não é, a pessoa que é estressada e ansiosa e gosta do doce, passou por um estresse, onde que ela vai? No chocolate. Não tem ninguém aqui, né, que acontece isso. A nossa tendência é fazer uma compensação, e o açúcar vai fazer a gente ficar, né, um pouco mais, só que não resolve o problema. E se a gente está consumindo muito isso enquanto criança, vai prejudicar o desenvolvimento. E aí, se a criança não consegue ir bem na escola, né, fazer uma amizade,
porque, né, vai juntando, né, as questões do ambiente familiar mais a alimentação, a tendência dessa criança é ter problemas, tá? Então, vamos pensar ao contrário. Como que eu posso fazer aqui para evitar os transtornos mentais, ter problema de saúde mental? Aqui, também é importante a gente considerar as causas químicas. Então, como é que é isso? Não é droga. Não é só droga. O que pode acontecer? A pessoa fica triste, e aí ela vai parando. Chega num ponto, se ela não tomar uma medicação, ela não volta para cima. Ela não sobe. E tem muita gente que tem, né? Ainda há muito preconceito em tomar um remédio quando a gente está com uma depressão ou uma ansiedade aí bem pesada. Há uma descompensação química. E só a conversa com o psicólogo, dependendo do nível dessa tristeza, dessa ansiedade, não vai adiantar. Então precisa entrar com a medicação para equilibrar isso, para a pessoa conseguir de novo retomar as atividades do dia a dia. Tem depressão que a pessoa não levanta, não toma banho. Ou às vezes ela está até conseguindo trabalhar tudo, mas ela está sem esperança. E aí, só a conversa com o psicólogo não vai resolver, tá? Então, eu trouxe aqui tanto que pode trazer um problema, mas também do mesmo lado, aquilo que pode ser bacana. Questões culturais, né? A gente, dependendo da cultura em que se vive, ela pode trazer crenças bacanas para a gente, ou não, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui, de crenças, né? As crenças que nos limitam. A gente, em Franca, tem uma questão cultural, que eu, né, assim, também tenho um pezinho lá no conhecimento, né, de empresas e tal, e a gente tem alguma coisa em Franca assim, ó, abre algum espaço novo, seja uma lanchonete, um mercado, uma fábrica, a gente fala assim, não vai virar, não dou 3 dias. Vocês já escutaram isso? Não vai virar. Lá naquele lugar, não vai virar. E aí a gente fica repetindo coisas sem pensar. E por que a gente não manda energia positiva? Tomara que tenha muito sucesso, porque vai empregar mais pessoas, né? Vai girar. Tá vendo assim, né? A ideia aqui é a gente pensar em saúde mental nas pequenas coisas que a gente pensa ou faz todos os dias. Então não tá distante pensar, né? Assim, como é que eu vou ter essa saúde mental? Né? Tem que ser muito bom para ter uma saúde mental. A questão está mais relacionada a eu quero ter saúde mental, e aí se eu quero, o que eu posso fazer? Um pouco a gente volta aqui. Eu estava falando sobre a questão do suicídio, né? E falei da importância da saúde mental. É muito visível a dificuldade de todos nós lidarmos com a frustração. Tanto, né, os mais velhos, e aí principalmente as crianças. O que tem acontecido? Tem um problema na escola, a criança chega em casa e conta para a mãe. A mãe vai lá na escola e briga com a professora, porque a professora chamou a atenção do filho. E aí, nem a mãe, né? A mãe, ao fazer isso, ela não está ajudando esse filho a refletir o que será que ele fez de errado para a professora ter chamado a atenção. A gente tem tanto medo dos nossos filhos se sentirem mal, ficarem traumatizados, que a gente está querendo deixar tudo perfeito para que eles possam viver. Nós que estamos aqui, a maior parte, né, pela idade,
A gente, né, conquistou, chegamos até aqui porque a gente teve desafios. E saber lidar, né, com os desafios é ter saúde mental. Tem um alto índice de suicídio entre universitários, principalmente quando eles passam em faculdades aí mais top, né, estadual ou federal. Por quê? Geralmente, né, aqui, até antes da faculdade, tudo estava resolvido. Conversava com o professor, a mãe conversava com o professor, e aí a nota ficava boa. Quando vai para a faculdade, é um estresse muito grande. Às vezes muda de cidade, tem que aprender a lidar com as contas, porque o pai e a mãe não estão lá. Se dá uma febre, não sabe como fazer. E isso, né, em outras gerações, a gente aprendia isso com 15 anos, a tomar conta de algumas coisas. Não sou a favor do trabalho, né, não tem a ver com trabalhar mais cedo para a gente virar gente, não é isso. Tem a ver com como que a gente tem colocado os desafios para ajudar os nossos filhos a desenvolver. Uma vez eu atendi um pai, bem no começo da minha profissão, então já tem mais de 20 anos. E tudo que o menino queria, ele dava. A criança era pré, então devia ter ali uns 5 anos, 4, 5 anos. E o menino já era muito, né, atentado, vamos dizer assim, na escola. E aí eu chamei o pai para conversar, e ele falou assim, não, mas tudo que ele quer eu faço. Por quê? Porque eu não tive. Olha o perigo. Aí, porque eu não tive, então eu tenho que dar tudo. Aí ele falou, mas se ele tiver febre? Aí eu falo, dá paracetamol. Né? Então é isso, assim, a gente não quer que eles sintam dor, não quer que passem ali os perrengues. Gente, a gente só sabe sair dos problemas se a gente experimentar os problemas. A gente não fica bom sem entrar em contato com as dificuldades. Por isso que tanto a criança, adolescente ou adulto, os problemas, e a gente vê também na doutrina, os problemas é para a gente se melhorar, não é para acabar com a gente. É para a gente se tornar uma pessoa muito melhor. Tá? Então, trouxe esse recadinho aqui, porque às vezes, né, hoje a gente tem muita situação que os avós cuidam dos netos, ou então a gente trabalha demais, põe os filhos na escola, na creche, morre de culpa, e aí a gente quer deixar tudo pronto, para eles chegarem e não ter nenhum tipo de problema. Isso não ajuda. A gente só desenvolve, quando ser humano, diante dos desafios. E pode ser desafio pequeno, arrumar a cama, procurar alguma coisa sozinho em casa. Minha filha começou, a minha filha mais velha, andar de ônibus, ela tinha uns 14 anos. E aí as amigas dela falou assim um dia, mas como assim a sua mãe deixa ela andar de ônibus? Aí eu falei, né, mas como assim a mãe de vocês não está deixando vocês andarem de ônibus? Ele depois quer estudar fora. Não sabe nem pegar um ônibus na própria Franca, né, mas quer pegar ônibus lá na outra cidade. Como é que ela vai saber, né, lidar com isso? É um desafio, é aprendendo. Então vamos lá. Eu falei agora há pouco, né? Para a gente ter saúde mental, a gente precisa querer ser feliz. E às vezes a gente não quer. E isso é fato acontecido. Então eu atendo no consultório e às vezes as pessoas, né, falam, mas nossa, isso me faz sofrer tanto. Eu não queria ser assim. Então vamos pensar. Vamos tentar mudar. E aí, de repente, a zona de conforto é tão boa que mesmo ruim tá bom. Entendeu? Tá ruim, mas tá bom. Ah, eu quero mudar. Então, mas para você mudar, nós temos que ter novos hábitos. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? Será que isso vai dar certo mesmo? Né? Então, a gente precisa ter essa disponibilidade, essa disposição
para querer mudar. É claro que isso não vem assim de uma vez, né? Principalmente se a gente vem de alguma dor, algum sofrimento, de algum transtorno aí já instalado, vai demorar um pouco. Mas é necessário que a gente queira ter a saúde mental. Senão a gente não vai ter. Porque o nosso cérebro é extremamente esperto. Se você falar para ele, bora, vamos procurar a solução, ele, vamos junto. Sua mente vai correr atrás da solução. Isso é cientificamente comprovado. Mas se você falar assim, não tem jeito, não dou conta, não consigo, ele vai falar, você está certo. Então vamos ficar aqui de boa. E aí não muda. Então se a gente quer que nasça manga, a gente não pode plantar goiaba. Tem que plantar a fruta certa. E para isso a gente tem que querer fazer a transformação. Eu falei da minha filha, né? Das minhas filhas. Quando eu vim aqui, antes da pandemia, eu tinha, agora é um pouco de emoção, tá? Eu tinha as 2 filhas encarnadas. Agora eu tenho só uma. A Larissa, que nasceu com síndrome de Down, desencarnou em 22 de março de 2020. E assim, né, uma coisa que, acho que de todos os sofrimentos que a gente possa ter, perder um filho, para quem já passou por isso, sabe o quão difícil é. E por ter nascido com síndrome de Down, então é uma história linda que outro dia a gente pode marcar para conversar. Ela me ensinou muito, o nome dela é Larissa. E o sinônimo de Larissa é cheia de alegria. E aí, sendo psicóloga, né, sendo cristã, mas perdendo uma filha, eu tive que pensar muito assim, né? Como é que vai ser agora? E aí eu não tinha, dentro daquilo de tudo que eu acredito, eu não tinha outra opção, não quero ter outra opção, a não ser pensar que eu quero continuar a ser feliz. A sorrir de verdade, sempre. Não é aquela sorrir, né? Depois que a gente perde um filho, respeito, né? Mas é assim, depois que a gente perde um filho, nada mais tem sabor. Falou, não, eu quero sabor. Eu quero ter sabor de novo, eu quero ter alegria de novo, porque dentro, né, daquilo que eu escolhi como orientação, né, espiritual, está falando que ela está logo ali. Então eu preciso acreditar nisso. E eu quero muito ser feliz, porque eu ainda tenho a outra filha mais velha, a Lorena, tenho meu esposo, tenho meus pais, e aí a gente precisa continuar. Então assim, né, por que eu trouxe esse parente da minha vivência? Porque não é fácil não. A saudade é grande. Mas, para eu ter saúde mental, eu preciso querer e preciso querer ser feliz. Desafio, saudade, trabalho, né? É muita coisa, mas para começo, a gente tem que se abrir a isso. Eu quero. Vocês querem? Porque aí a gente vai. Agora, se a gente não quer de verdade, não vai acontecer. Né? E aí, né, voltando aqui, a gente precisa então ficar muito atento, porque a gente tem os pensamentos automáticos. Assim que a Larissa faleceu, era pandemia, a gente não podia sair, e aí meu marido começou a fazer bolo, biscoito, e a gente só se conversava com as outras pessoas por meio da rede social. E aí algumas pessoas me mandaram mensagens, né, que eu conhecia até de outras cidades. Falava assim, Carla, como é interessante, eu perdi meu marido, um era o marido e o outro era a mãe. E a minha família não quer que eu seja feliz. Parece que está errado, parece que eu tenho que ficar ali, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Os pensamentos automáticos, a gente, né, perde o filho, então lógico que eu vou ter que viver no luto para sempre. Eu estou falando de uma questão extrema,
né? Perdeu um filho, então agora eu nunca mais vou ser feliz. Não é assim que funciona, não precisa funcionar assim. Agora imagina outras coisas. Aquela coisa assim, ó. Se eu estou feliz hoje, amanhã eu já sei o que vai acontecer. A gente não pensa isso? Estou muito feliz hoje. Estou rindo muito hoje. Amanhã vai dar ruim. Não é assim? Nossa, eu tenho até medo, porque eu estou tão feliz, que vai dar errado. E isso vem passando de geração em geração. A gente precisa ficar atento com isso. Uma coisa boa acontece. Gente, é muito interessante o processo da terapia. Porque as pessoas começam a se sentir bem, e aí ela não está acostumada a sentir bem, ela está acostumada a se sentir mal. Lembra lá? Né? Ó, tem que mudar. E aí mudar de lugar causa um estranhamento. E a pessoa fala assim, será que isso está certo? Porque eu estou me sentindo tão bem. Porque a gente está muito habituado a pensar que tudo tem que estar errado. Né? Precisa mudar. Crença limitante, né? Uma coisa... Tem um ditado que eu não gosto. Pau que nasce torto, morre torto. A madeira, lá, né, o galho, até ele pode ser transformado numa árvore, no enfeite de Natal. Agora imagina a gente que é ser humano. Esses ditados aí que a gente acha que, né, a voz do povo é a voz de Deus, cuidado, porque ele faz com que a gente fique reforçando coisas que não dão certo. Filho de peixe, peixinho é. A minha filha era para ser a calmaria em pessoa. A menina é ansiosa. Né? Então, algumas coisas, algumas características vão puxar? Vão, mas nem tudo. Ah, fulana é daquele jeito lá, ó, não gosta de trabalhar, mas olha lá o exemplo. E aí a gente determina para todo mundo, né? Julga as pessoas e julga nós mesmos por uma crença que a gente tem que se perguntar assim, mas quem será que falou isso? Será que isso procede? Essas crenças, se a gente não ficar atento, ela vai levar a gente para um lugar muito ruim, que é a falta de saúde mental. Então a gente tem que estar numa reprogramação contínua. A vida ela está sempre em movimento. Então a Carla que eu fui antes, né? Antes de ter filho, antes da pandemia, antes de ontem, antonte, não é a mesma Carla que está aqui. E a gente precisa ter essa coragem também da mudança. Né? Senão a gente vai passar, não estou bem. Como é que você está? Oi, fulano, tudo bem? Não estou bem. Mas você quer, tá bem? A gente tem que querer, tá bem. Né? Então, mais uma vez aqui, tarefas que são iguais a escovar os dentes, pois precisam ser realizadas todos os dias. Dormir bem, para a gente processar, ter um sono, né, reparador, tranquilo, vai ajudar a ter saúde mental. Alimentação adequada para a gente, para os filhos e para os netos. Não fica dando balinha escondida não, viu? Faz mal. Não pode. Porque na balinha escondida a gente já está ensinando coisa errada. Não fala para sua mãe não que eu te dei a balinha. Veja. Uai, a gente está sendo incoerente, né? Uma de repente faz bem. Mas a gente encher a criança ali de uma alimentação inadequada vai atrapalhar. Gente, atividade física ajuda a saúde mental. Já tem muitas pesquisas falando que se você se exercita, e principalmente as pernas, você espanta o Alzheimer. Não tem ainda a causa do Alzheimer. O Alzheimer é uma das demências mais terríveis. Então, bora mexer as perninhas. Tá? Atividade física é igual escovar dente. Você escova dente uma vez no ano? Porque tem gente que faz caminhada uma vez no ano. Atividade física todo dia. A gente escova dente todo dia, atividade física todos os dias. Boas companhias.
Isso aqui também é muito importante. Se eu quero ficar bem, eu preciso estar do lado de pessoas bacanas. Senão a gente é influenciado. Mas, né? Ou então, para a gente estar com pessoas que não são tão bacanas assim, a gente tem que ter uma cabeça muito boa. Às vezes, no trabalho, é inevitável estar com pessoas que a gente não gostaria de estar. Né? Mas a gente precisa, né, ter em mente aqui o que é bom, o que é saudável, para não se contaminar e de repente, né, até ajudar as outras pessoas. A espiritualidade, fundamental, né? Essa conexão com o universo, com Deus, né? Com os nossos amigos espirituais, é fundamental. Porque eles também, né? Se a gente vai ter uma vida com mais qualidade, a gente escuta essas orientações de uma forma mais fácil. Que a gente fica mais aberto para receber boas orientações. Como é que a gente quer que dê certo se eu não quero mudar, eu quero um milagre? Eu quero transformação assim. Mas para poder modificar, eu tenho que, né, modificar hábitos e me abrir para coisas bacanas. Senão vai ficar mais difícil, né? Então, Deus colabora. Mas será que eu colaboro para a mudança? Isso daqui eu tenho tentado colocar na minha vida. É muito difícil. É muito difícil. Porque às vezes, em qualquer lugarzinho que a gente se reúne, a gente quer falar de alguém, sobre alguém. E se a gente conseguir se policiar nisso daqui, gente, dá uma leveza. Então, se não vai adiantar, para que você vai ficar vendo uma coisa que te faz mal? Programas de televisão, né? Para quem gosta da televisão, ou no Instagram, no Facebook, no YouTube. Para que eu vou ficar vendo coisas, tragédias, que não vão me edificar? Por que eu vou ficar repetindo coisas ruins? Isso não vai trazer nada de bom. Tá, né? Eu fiquei sabendo, tá? Ponto final. Vamos pra frente. Não ouça. A gente fica querendo saber, né, o que está acontecendo. O que está acontecendo no trabalho, o que aconteceu com fulano. A gente vai ajudar? Porque se for, né, alguma coisa que a gente pode colaborar, bora fazer parte. Se você não vai conseguir ajudar, isso não é problema seu. Tem uma frase que a gente fala: ema, cada um dos seus problemas. Então não é seu. Para que você vai perder tempo em coisas que vai atrapalhar o próximo e você vai estar perdendo o seu tempo? E da mesma forma, não fale aquilo que também não vai ser bom para o outro. Tem gente que já fala assim, ó: nossa, tem uma coisa para te contar. Ah, não, mas eu não posso falar. A gente não faz isso? Porque a gente quer instigar no outro assim, né? Você precisa me contar. Gente, é coisa que às vezes é tão automático a gente ter esses comportamentos. É muito automático eu querer ficar escutando, vendo coisas e tal. E a gente precisa se policiar para falar, né? Não tem a ver comigo. Esses dias uma pessoa do meu trabalho, né, chegou e contou alguma coisa. E aí ela queria saber se eu sabia. Chegou no meu horário, posso ir? Sim. Pois muito obrigado. Disponha. Gostei demais da reunião. Obrigada. E aí ela pegou e falou assim: Carla, mas você tem que saber dessas coisas. Aí eu lembrei, né? Por isso que eu coloquei isso. Se não edifica, não vai adiantar, para que eu vou ficar sabendo de fofoca? Mas é difícil, porque a gente quer, né? Então tem que treinar a não ficar assim. E já estou nos meus minutos, né? Quando procurar, então, ajuda profissional? Gente, ajuda profissional, no caso do psicólogo, a qualquer momento. Porque se conhecer é todo dia, toda hora. Não precisa chegar na dor. Mas se já passou, né, já está com as dores emocionais, procura. Que tipo de ajuda é essa? Nós, psicólogos, né, a gente tem muito conhecimento sobre a linha do desenvolvimento humano,
Então, mesmo que a gente vá atender uma pessoa idosa, a infância dela para a gente é extremamente importante. Porque a gente sabe o que é esperado e a gente sabe como deveria estar e essa pessoa não está conseguindo, então a gente vai ajustar isso. As dificuldades emocionais que afetam os comportamentos. Esses pensamentos automáticos e essas crenças, às vezes a gente não se dá conta que tem essas forças. E o psicólogo vai falar assim, ó, vamos parar para pensar nisso? Será que faz sentido realmente isso que você está pensando? Mas eu escuto isso da minha mãe faz 30 anos. Ah, mas pode estar errado. E aí a gente vai conseguir, né, ir conversando e orientando. Na mesma linha são as distorções do pensamento. Pensa que é assim, mas não é. Pode ser assado, pode ser de várias outras formas. Vai ajudar a desenvolver essa habilidade, esse potencial. A gente precisa saber aquilo que a gente faz bem, porque isso vai trazer satisfação profissional, né? E uma das coisas, pensando no distanciamento físico da Larissa, é eu gostar muito das minhas habilidades, de falar muito, de ser psicóloga, né? Então isso traz muita gratificação, coisas boas. Porque quando acontece uma coisa que não é tão boa assim, a gente tem que pegar um outro pilar, né? E onde que é esse pilar? Nas coisas boas que a gente faz, nas coisas bacanas. E uma coisa super legal, a gente não vai julgar, a gente vai compreender, vai auxiliar, organizar as emoções, os pensamentos e os comportamentos. É tudo de bom. Claro que eu vou falar bem da área. É muito gostoso. Ah, mas numa conversa? Ah, não vou conversar não. Eu vou pagar lá para ficar conversando? Não é uma conversa como amigo, como parente. A gente tem conhecimento técnico para ajudar, principalmente no tema de hoje, né? A ter saúde mental. Tem a oração, né? Que foi dada ali na... Tudo, né? Tudo conspira ali, tem a sua conexão. A mensagem que eu recebi antes de ler essa final faz assim, ó, saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Todos nós temos capacidade para desenvolver isso. Aqui é uma receitinha para a gente ter saúde mental. Uma coisa muito simples. Um sorriso. É impressionante, né? É outra coisa que eu me propus. Eu ando sorrindo para todo mundo. Uma porque eu conheço muita gente e eu fico com medo das pessoas falarem assim, ah, eu quero não me ver. E é tão gostoso porque as pessoas sorriem de volta, eu nem sei realmente quem são aquelas pessoas. Não me custa nada o sorriso. E a gente passa uma energia positiva. E aí a gente vai começando a fazer essa mudança, são pequenas coisas. O Chico traz, né? Ninguém pode ter saúde física, mental, sem limpar o coração das amarguras, sem ter consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Então aqui é mais outra receita, né? Saúde física e mental, a gente tem que querer fazer dar certo. E se a gente, né, pelo menos tiver essa disposição, a gente vai conseguir. Bom, agradeço a oportunidade mais uma vez, tá? E pode me chamar aí outro dia que eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. Bom, obrigada.